Olá, tudo bem, querida pessoa? Como é que você tá? Bom, Faz um teste ou você vai direto mesmo? vou direto. Estava pensando, eu estava matutando enquanto eu dava uma traçada aqui e ali e estava conversando aqui com a Tamara e achamos legal trazer para o canal esse questionamento, essa reflexão. Até porque minha ideia é que o canal aqui sirva como um auxílio para os cursos principais que estão lá na Hotmart e tal. E parte disso é toda essa concepção que eu fico me questionando muitas vezes. E quando eu chego a certas conclusões eu trago para vocês depois, justamente sobre o desenvolvimento. Quais são os questionamentos que vão me fazer evoluir? O que eu tô fazendo enquanto eu tô desenhando e como isso pode me trazer um avanço, como que isso pode evoluir minha arte e tudo mais. Bom, isso é coisa que eu trouxe no meu primeiro curso, volto a questionar no segundo curso. Hoje, especificamente, eu tava me questionando sobre como que eu faço para conceber alguma peça do zero. E eu tava lembrando de quando eu estava desenhando essa arte especificamente, que eu comecei a traçar ela pensando em desenhar o Goku. E depois eu lembrei que eu gosto mais do Trunks, do Trunks e do Goten. Aí a Tamara cogitou e a gente pensou em transformar ele, ao invés de no Goku, no Goten. Enfim, o que eu quero dizer é que para eu fazer esse desenho especificamente aqui, eu imaginei ele na minha cabeça. Eu meio que olhei a imagem do desenho do Goku, certo? Aí eu imaginei como que seria eu traçar aquele desenho. Então isso daqui seria eu meio que com uma imagem mental de mangá, tentando replicar o que seria o mangá no meu estilo. Aí saiu isso, certo? Agora, essa questão que eu fiz, esse pensamento que eu tive antes de traçar, nem sempre acontece. Na verdade, eu preciso me esforçar para conseguir conceber essa imagem mental do desenho que eu quero trazer antes de levar ele para o papel. E é um certo desafio isso, por quê? Porque enquanto eu estou concebendo a imagem mental do desenho que eu quero, às vezes passa frames do que eu realmente quero. E quando eu gosto daquilo, quando eu gosto do que eu tô vendo, eu tento lembrar daquilo, porque já passou também, né? Meu cérebro não vai conseguir manter uma imagem perfeita do que eu quero, do que eu nem estou olhando, nem existe, por muito tempo. Então eu tenho um vislumbre e eu falo, putz, eu acho que sem querer meu cérebro me mostrou algo legal, que eu gosto. E aí eu preciso ficar tentando me lembrar do que eu vi por uma fração de segundos para tentar replicar na folha. Muita loucura? Muita doideira? Tá dando pra entender? Tipo assim, a cabeça ela vai percorrer um método, né? E quando a gente tá full attention no bagulho, tipo, tá prestando muita atenção em como o nosso cérebro tá funcionando para conceber aquilo, para fazer aquela arte, parece que a gente toma a rédea do que pode ser feito com isso. E quanto mais eu me pego vendo e me questionando sobre os meus processos, muito porque eu estou começando a levar conteúdo em forma de curso e eu quero trazer questionamentos relevantes para esse curso. Eu quero trazer respostas interessantes de desenvolvimentos que eu tive. E isso é parte disso, né? Nesses questionamentos, eu acabo vendo que tem certas coisas que se repetem. Quando eu penso de fato para desenhar, eu tendo a percorrer um estilo, eu tendo a fazer de um jeito específico que eu não faço quando eu tô com a mão livre, com a mão solta. Tem vezes que eu pego uma folha branca e eu começo a fazer isso aqui, ó, com a folha. Eu pego aqui um pincel, certo? E eu começo a fazer isso aqui, ó. Eu não faço ideia do que é isso aqui. É mais a minha mão repetindo um formato específico, tá? Por que um formato específico? Porque meu cérebro sabe que se eu quiser fazer um rosto aqui, dá, tá? Se eu quiser fazer um rosto, ó, dá pra fazer um olho aqui, um nariz aqui e a boca aqui. Não tosco assim, mas eu sei que dá pra ir. Também pode ser um tronco. Eu posso fazer um ombro aqui, ó. Um ombro aqui, vai sair um braço daqui, tá? Aqui é o peitoral. E aqui vai ficar a cabeça do indivíduo ali. Então muitas vezes eu começo a traçar, rabiscar, jogar um monte de tinta na tela, sem critério nenhum, sem propósito nenhum, tá? Isso é legal, isso é gostoso de fazer, eu curto fazer isso
E aí vai saindo no meio e tal, beleza, show. Só que, olha o que eu fiz aqui, e sai muita coisa legal, tá? Tem muita coisa bacana que eu já fiz dessa forma aqui. Mas quando tem um propósito, quando tem um projeto por trás, pode sair algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu acabei transformando o Goku no Goten aqui, tá? Que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas eu fiz no intuito do Goten. E coloquei o Trunks do lado também aqui, né? Aí o Trunks até foi um pouco mais longe com as mãos e tal do que o Goten. Aí eu peguei uma referência depois, porque eu ia começar a colocar cor base e tal. Peguei uma referenciazinha. Essa daqui, essa personagem aqui, ó, eu já fiz meio no foda-se, meio no dane-se. Eu fui jogando, o corpo todo saiu no dane-se. Aí a cabeça, eu falei, putz, e se eu tentar manter um padrão na cabeça? Por isso que saiu um pouco parecido com o estilo que eu usei no Goten e no Trunks, né? Um olhão e tal. Eu falei, putz, será que dá? Será que funciona? O jeito que eu faço monstros, ó por onde eu tava tentando caminhar. Será que funciona o jeito que eu faço para concept art, para criar monstro, para criar criaturas? Será que eu consigo mesclar isso com um estilo mais fofinho, com um estilo de rosto? Eu vou tentar fazer essa mescla. Depois eu vou fazer o quê? Pô, depois eu pego isso daqui, eu copio pro lado todo esse desenho aqui e taco linha por cima, e uma cor chapada vai fazer com que todo esse concept aqui não dê para saber mais de onde que veio, na verdade. Se eu fiz tudo em linha, se eu fiz tudo em manchas, não vai dar para saber. A questão é que esse questionamento todo que me bateu, esse questionamento que me deu, fez eu questionar um pouco também o que eu tô gostando, por que eu tô percorrendo certos caminhos. E aí eu tava conversando com a Tamara justamente que eu tenho gostado dessa coisa meio arredondada, ou não é arredondada, mas talvez achatada, ou só não esticada, né? Eu tenho exemplos, por exemplo, do J. Scott Campbell, que eu considero que é um cara que estica os personagens. São personagens retilíneos, muitas vezes pontudos e tudo mais. E eu acho que é mais treta trabalhar desse jeito do que personagem, ou do que caras como o Ed McGuinness, que tá aqui na minha frente agora, que eu tô vendo os desenhos dele. O Ed McGuinness, ou até mesmo, falando de Dragon Ball mesmo, a gente tava falando do Amartya B. Acho que é uma garota. Amartya B, que faz fanart do Dragon Ball. E ela ou ele também faz essa coisa meio não esticada, né? O Vegeta, ele já é baixinho, tudo bem. Mas não é questão disso. O desenho, ele não fica realmente esticado. Eu vou tentar dar exemplo, colocar exemplos aí, tá? Eu tenho tentado trazer isso um pouco para os meus desenhos também. E tem dado alguns resultados. Por exemplo, aqui, ó, nesses personagens que eu fiz, eu também tentei não fazer totalmente estilizado, né? Meio puxado para Dragon Ball, meio parecido com o Goten que eu fiz, então eu tentei replicar certas coisas aqui. A questão é que aqui a gente vê que é diferente daqueles rostos, assim, ó, que se resolvem todo meio puxado, né? Tem como fazer o rosto mais puxado, assim, ó. E totalmente funcional, né? Aqui vai ficar mais ou menos o olho, mais ou menos o outro. A gente puxa ali o nariz, a boca vai ficar mais ou menos aqui. Só pra dar o formato do rosto. Tem rostos que são mais ou menos assim, tá vendo? Mais puxados. E beleza, funciona. Show. Só que eu tô falando justamente de achatar nesse sentido aqui, né? Quando a gente pega isso daqui, faz isso aqui, ó. Bom, e aí ele começa a entrar em certas proporções que tem me agradado mais. É isso que eu tô falando, né? Então, pô, se tem me agradado mais achatar o rosto que eu tenho feito, digamos que há 1 ano atrás eu fazia rosto tudo retilíneo e meio puxado, e tá me agradando mais sempre comprimir os rostos que eu faço, mas eu já vou começar a desenhar com o rosto achatado. Eu vou tentar esticar menos o conceito que eu já tô desenhando logo de início, né? Então, eu resolvi trazer isso especificamente para vocês, esse questionamento para vocês, justamente porque são esses questionamentos, esse tipo de pensamento que eu venho trazendo, que tem me feito evoluir, eu acredito, tá? Que tem me feito evoluir. Então eu tenho parado para pensar em método,
em forma, em processo. Muitas vezes não o processo que eu faço na tela, mas o processo que eu penso, né? O processo que eu faço aqui dentro. Então eu tenho parado para me questionar essas coisas. Tem surgido algumas respostas, né? São coisas que eu penso, aí eu acho que dá para aplicar, eu venho, replico aqui, dá certo, eu volto, anoto aquilo e tudo mais. Essas anotações é o que eu faria aqui agora. Eu faria uma anotação, mas conversando com a Tamara até, eu vou tentar, e não é sempre que eu tenho coisas a falar, digamos assim, mas sempre que eu achar interessante eu vou tentar trazer para conteúdo aqui pra gente, tá? Pra gente conversar, pra gente discutir aqui no canal, porque essas aulas especificamente são aulas mais, como posso dizer, viajadas, teóricas, conceituais, filosóficas, não sei, né? Não é uma coisa muito... É uma coisa mais que é um questionamento que eu trago para mim mesmo, do que uma coisa que eu já revalidei e estou trazendo para vocês como método, né? Então tem muito mais questionamento meu aqui, por isso que eu quero trazer dessa forma. O legal é que complementa para quem já está fazendo o curso e também consegue trazer coisas que agregam para quem ainda não tem oportunidade de comprar o curso, né? Consegue trazer reflexões que vai ajudar talvez quem está querendo evoluir. De uma maneira mais filosófica, né? Sempre é bom então, tocar nessas assuntos. Eu vou ficar tentando conectar. Sim, o meu propósito é que o conteúdo que eu tenho criado para o curso tenha uma base muito sólida aqui fora, no YouTube ou onde tiver postado esse vídeo. Então a minha ideia é criar uma base sólida aqui para que o conteúdo do curso, que às vezes pode ser um pouco avançado ou pode trazer um questionamento que eu já estou contando que o aluno vai ter uma base pré-estabelecida, nesse momento eu vou tentar trazer essa base aos poucos para o YouTube, para que o aluno que não tem essa base, pelo menos tenha no meu conteúdo como ir atrás dessa base. Se tiver interesse, tenha como fazer da própria forma, né? Do próprio jeito. E acho que é isso. Eu não sei se tem outra arte aqui. Deixando o link para os cursos, se você tem interesse em aprimorar. Bom, acho que é isso. Brisas randômicas, né? Acostumem-se, tá? Acostumem-se. Ó, também quero trazer, dentro dessa base de conhecimento que eu quero deixar aberta, eu também quero trazer conhecimentos relacionados a bases de desenho. Então, perspectiva, anatomia. Só que aí, isso tudo vai ser editado por vocês. Eu queria que vocês comentassem aí, deixassem. Se vocês quisessem que eu trouxesse algum assunto específico relacionado a desenho, eu posso estar trazendo aí. Dependendo se for interessante, eu posso estar trazendo. Beleza? Então comentem aí o que vocês acham. E se quiser, não esquece, a gente tem 2 cursos. Um já tá rodando aí já faz um tempo. O outro tá para ser lançado, de criaturas do Cthulhu Mitos. Link na descrição, dá uma olhada lá no curso. Se curtir, é nóis. E dá o feedback depois. Demorou? Mandem a arte aí, me procura nas redes sociais. Lá. É isso, tá bom? Um beijo. Tchau. Abraço.